Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul, que nos acompanha no Top Saúde através do nosso canal do YouTube, ou talvez do nosso streaming, ou no nosso Facebook. E bom dia, Miriam. Bom dia, Miriam Costa. Agora eu posso dizer que é nossa amiga aqui da TV Centro-Sul. Bom dia, Ju. Bom dia a todos que estão assistindo a TV Centro-Sul nesse momento, o programa Top Saúde. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. É uma honra para a gente, com certeza. Miriam, nós falávamos no programa passado, no caso, hoje, quarta-feira, é dia de quadro, né? Corpo e Mente em Equilíbrio, com o Kennedy Costa. Ele não pôde estar, mas ele mandou uma representante maravilhosa que vai falar também de muita coisa boa, mas a gente vai dar continuidade ao que a gente começou na semana passada, falando sobre massoterapia, que você explicou muito bem o que era massoterapia, os principais pontos, né, que se faz na massoterapia, e vamos falar agora sobre contraindicação. Existe contraindicação da massoterapia para fazer a massagem? Sim. A gente sempre pensa que é bom em qualquer situação, né? Mas é preciso algumas restrições, alguns cuidados especiais. Deixa eu te explicar por quê. Na reflexologia, por exemplo, reflexoterapia, a gente vai fazer estímulos onde vai aumentar o fluxo energético, potencializar a energia vital. Então, vírus, por exemplo, se você está com algum tipo de vírus, gripe, seja lá o que for, não é indicado fazer reflexoterapia. Por quê? Porque você vai potencializar uma energia viva. Então, se você tem um vírus, é melhor que você espere passar esse período, né, de recuperação para poder fazer massagem. Interessante, eu nunca imaginei que tivesse. Então, no caso, pode potencializar aquele vírus. Pode potencializar os efeitos. Por quê? Porque você vai oxigenar, você vai potencializar a energia, e aí você pode intensificar sintomas virais. Então, não é indicado quando você estiver gripado ou com alguns sintomas de vírus, não é indicado. Interessante. Em tempos de Covid-19, além de ter todos os cuidados, né, também sabe que se tiver qualquer duvidazinha, é melhor não fazer. Isso. Porque, assim, nós sabemos que a massoterapia, a reflexoterapia, essas técnicas, elas vão harmonizar o corpo, a mente, vai te deixar relaxado, fazendo com que também aumente a imunidade. Mas se você tem algum sintoma, não pode fazer, de jeito nenhum. Pode chamar um efeito rebote. Pode dar um efeito rebote, exato. Interessante. Miriam, gestantes e crianças, elas estão inclusas nas pessoas que podem fazer a massagem ou tem alguma restrição, efeito diferente? Não, a criança não tem nenhuma. Inclusive, tem a Chantala, que é uma super indicada para crianças, né, para bebês, mas o toque sempre faz bem. No caso da criança, não há nenhuma contraindicação. Se a criança não está com algum vírus, nada, pode fazer. Não tem problema nenhum. Com as mesmas técnicas dos adultos? Com as mesmas técnicas pode ser utilizada. Agora, no caso do adulto, a grávida, por exemplo. A grávida também pode fazer drenagem, pode fazer massagem relaxante, mas reflexoterapia também requer muito cuidado na gestante. Eu prefiro evitar fazer. Por quê? Porque se você toca um meridiano que corresponde ao útero, por exemplo, que a gente tem várias terminações nervosas nos pés, nas orelhas, nas mãos, e você fazendo esse manuseio, você pode tocar, até mesmo sem querer, você vai lá sentir aquela tensão e aperta, pode esquecer que a pessoa está grávida, e aí você vai estimular o fluxo energético uterino, e aí você pode expulsar o feto. Por quê? Porque você pode estimular contrações. Então, não é algo assim tão simples. Então, requer assim, um cuidado e uma atenção especial com a grávida. Então, isso na reflexoterapia. No caso, então, a técnica teria que ser uma específica. Uma específica para a grávida. Mesmo para gestante. Exato. Você tem que fazer um protocolo bem delicado, bem especial e bem cuidadoso, cauteloso para a gestante. Porque, às vezes, sentir dor nas costas é muito comum. Eu, na gestação, eu padeci. Pronto, na área das costas, você pode até fazer. Sendo que a posição, quando a barriga já está bem grandinha, fica difícil de ficar em decúbito dorsal. Mas aí você pode fazer de uma forma sentada, soltar a tensão das costas, isso ainda pode, não tem problema nenhum. Agora, quando eu falo de reflexoterapia, são os meridianos das mãos, dos pés, na orelha, requer todo um cuidado.
Então, tem toda essa questão. Tem. Gestante, você pode fazer massagem, mas tem que ter cuidado. Muito cuidado. Porque, às vezes, vai para um massagista, um esteticista, e talvez, não sei, talvez possa não ter o conhecimento, né? E também, dependendo do tempo da gestação, ou em qualquer tempo da gestação, é preciso ter esse cuidado. Qualquer tempo, principalmente os 3 primeiros meses. Primeiro trimestre. Certo. Inclusive, ela até é indicada quando você já está no processo de parto, por exemplo. Porque já ajuda, estimula a contração. Você pode estimular determinados pontos que vai potencializar a energia para expulsar, para dar força, né, e ajudar a expulsar o feto, a nascer rápido o bebê. Agora você falou, agora eu fiquei curiosa. E na hora do parto? Isso, na hora mesmo do parto. Mesmo, não é tipo nas semanas antecedentes, na hora do parto, na hora do parto, dores, estourou a bolsa. Pode ajudar, inclusive é uma técnica muito boa para ajudar a estimular a contração uterina. Você pode ir lá e potencializar a energia do útero, para que ele trabalhe com mais rapidez, para que ele expulse. Legal. Tem esses dois lados. É interessante, do cuidado do comecinho e no final que faz a ajuda, né? Miriam, existem, já falamos da contraindicação, não é? Quantas vezes pode-se fazer massagem? Tem uma limitação, por exemplo, eu quero fazer massagem todos os dias da semana, então 2 vezes na semana, 1 vez no mês. Existe limite de mínimo e de máximo? É o seguinte, depende da técnica que vai ser trabalhada. Se você vai fazer uma reflexoterapia, por exemplo, é muito intenso a pressão, porque é pressão. Na reflexo você vai usar a pressão dos dedos. Shiatsu, por exemplo, pressão. Dependendo do seu objetivo. Para estética, por exemplo, facial, você quer trabalhar para relaxar a musculatura facial, a gente pode fazer todos os dias. Pode tocar os pontinhos do rosto, estimular para que ele oxigene melhor, para que leve nutrientes, para que você fique com a face bem relaxada, jovem. Pode ser todos os dias, tem que ser todos os dias para dar um efeito. Agora, se você vai trabalhar a parte muscular do seu corpo, já as costas, por exemplo, se você vai liberar muitos pontos gatilhos, liberar essa tensão da musculatura das costas, já não pode ser todo dia. Você tem que dar um intervalozinho de 4 dias, entendeu? Não pode ser antes de 3, porque o músculo, quando ele está muito tenso, ele vai receber uma carga muito grande de oxigênio. Então, aquilo vai proporcionar fica dolorido. E, por conta disso, você não vai aguentar que seja tocado com pressão, com força, para liberar aquela tensão que ali está estagnada. Você não pode fazer dias seguidos, né? Porque não aguenta, até porque não aguenta. Que não pode, não faz aguentar, né? Já as massagens estéticas, ela requer que seja 3 vezes por semana, vai dar, como eu lhe disse, né, do seu objetivo. Já a terapêutica, eu aconselho que seja a cada 8 dias, a princípio. Depois você vai sentindo que vai liberando os meridianos, vai equilibrando a energia vital. Então, você depois passa para 15 dias. Isso quando você vai iniciar um tratamento onde você nunca fez um procedimento assim de liberação, de estagnação de energia vital. Então, faz assim, a cada 8 dias. Aí depois a gente vai acompanhando como o organismo reage. Aí, depois 15 dias, depois fica uma sessão por mês. É super indicado para você viver em equilíbrio. E se eu quiser fazer 1 vez por semana só para relaxar, também pode? Pode. Maravilhoso. Indicado, só vai né? te fazer o bem. Ótimo. Miriam, você falou da questão dos meridianos. Em relação a isso, nós falávamos no programa passado, para quem não nos acompanhou, sobre os pontos dos órgãos, né, do corpo que estão nas mãos e nos pés. Você falou do útero, por exemplo, se eu tiver com cólica menstrual, tem como aliviar ou até passar mesmo essa cólica através da massoterapia, da reflexoterapia? Sim, porque a gente nós temos terminações nervosas que estão ligadas diretamente ao cérebro. Então, você estimula, o corpo reage. O impulso nervoso vai para o cérebro e ele manda o comando. Então, libera endorfina, sim. Tem os pontinhos específicos. Nós temos a localização no pé, que aqui está difícil para a gente mostrar, mas tem também aqui na pelvis também. Geralmente você tem que ter bem concentração, respira profundamente, relaxa. Você vai conseguir localizar um pontinho que está pulsando. E ali você pode fazer a pressão, que a energia vai sair da estagnação e vai aliviar.
Que legal, meninas, quem sofre, nós mulheres sofremos. E acredito que quem sofre com cólica menstrual, eu já vi gente padecer, inclusive eu já tive muitas, hoje, graças a Deus, é raríssimo. Mas está ligado também a outros problemas de saúde, né? Problemas Sim. uterinos, que pode, no caso, a massoterapia pode ajudar a aliviar essas dores sem precisar tomar remédio. Pode, com certeza. Isso precisa de um tratamento, uma rotina. Sim. Não é porque só é uma vez e conquista pronto, diária, não, porque sim. não é milagre, então a gente não pode. Eu não posso aqui dizer que você vai fazer pronto. Não, não é assim. Mas aquela construção diária de técnicas de relaxamento ali, de estímulo a essa liberação da tensão, vai te trazendo esse benefício. E tem que estar aliado também a outras coisas, né, Miriam? Há Tem a outras alimentação. coisas, exato, tem todo um conjunto, exato, não é só a técnica em si. Mas a massoterapia tem esse auxílio grande, né? Tem. Para aliviar essas Inclusive, dores. eu quero até aqui te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela tinha síndrome do intestino irritado. E aí ela tomava muitas medicações para poder controlar o problema. E aí ela passou a fazer a reflexoterapia, ela fazia uma por mês. E aí ela disse que passou a observar que quando ela fazia, nos dias que ela fazia, ela ficava ali uns 15 dias sem sentir nada. Então ela começou a associar o benefício da reflexoterapia que ela fazia para estresse. Ou seja, indiretamente, ela equilibrava o estresse, acalmava a ansiedade e o intestino respondia de forma positiva, porque aquilo é um gatilho. Todos nós temos uma certa sensibilidade no nosso corpo para os problemas refletirem aquela parte do corpo, né? Então, tem pessoas que vai sensibilizar o estômago, tem pessoas que vai sensibilizar, vai intensificar qualquer um outro problema que ele venha a ter, um problema de asma, exemplo. Então, se você tem aquela predisposição, aquela fragilidade, o estresse vai potencializar isso. E com o uso contínuo da reflexoterapia, esse equilíbrio, esse cuidado, esse autocuidado, você vai amenizar o impacto emocional que os problemas trazem, que as dificuldades trazem para você. Quando você acalma, equilibra bem o seu estresse, você não vai refletir no teu corpo. Então, foi o que aconteceu com essa minha cliente, né? E eu fiquei muito feliz. Ela disse que está se sentindo, é como se estivesse curada. Mas é porque ela está se cuidando mais, está sempre fazendo, ela faz 2 sessões por mês. Então, ela disse que nunca mais teve essa carga de intensidade nas dores abdominais, né, na síndrome do intestino irritado. Era algo que eu ia te perguntar. Você falou do intestino, eu ia falar se também pode ajudar na constipação. Sim, também, sim. Inclusive, tem as técnicas que a gente pode trabalhar especificamente a parte intestinal. Por exemplo, a auriculoterapia, ela é magnífica. A auriculoterapia, ela mexe diretamente com o sistema neural e aí vai te trazer resultados assim surpreendentes também. A natureza ela é perfeita, Ju, porque o nosso corpo, ele tem memórias, ele somatiza, e é importante a gente saber que é importante esse cuidado do todo. Nós não podemos esquecer que nós somos essa integração, mente, corpo e espírito. A gente precisa estar com os 3 pilares equilibrados. Alinhar tudo para poder não desandar. Não desandar. Miriam, no programa passado falávamos sobre o movimento da massagem. Você pode dizer para a gente como é que faz esse movimento, onde começa, como é que é feito? Bom, Ju, é importante a gente começar de baixo para cima. Inclusive, eu quero aproveitar para retificar que eu troquei a ordem das palavras no outro programa. E eu quis dizer, gente, que começa de baixo para cima, sentido do coração. Sempre em sentido do coração. Por falar nisso, eu quero aqui colocar para vocês a importância da gente estimular a nossa panturrilha. Porque a panturrilha é o nosso segundo coração. Olha só que interessante, eu jamais imaginaria isso. É o músculo mais importante depois do coração. A gente precisa estimular bem a nossa panturrilha, que vai ter um efeito magnífico na nossa circulação venosa. Muito importante. No caso, a importância é isso, é na circulação venosa. Isso, porque vai facilitar a oxigenação, a oxigenação vai potencializar a circulação venosa, que aí vai levar mais nutrientes aos órgãos e vai estimular o funcionamento de todo o nosso corpo da melhor forma possível. Então, gente, vocês podem diariamente fazer esse estímulo na panturrilha, tendo restrições e cuidado com aquelas pessoas que têm as veias
estouradas, Sim, né? sim. Aquelas veias Meu avô tem bem alta, bem né? altas, né? Aquelas que tem que ter todo um cuidado. Mas se você, inclusive se você tem o hábito de tocar e de massagear a sua panturrilha, você vai evitar muito esses problemas de que veias bom. estranguladas, né? Esse tipo. Às vezes a gente está sentada aqui e começa, né? Até involuntariamente. Involuntariamente, é impressionante. De forma inconsciente, a gente se toca, a gente já começa a sentir verdade. você está com a dor, você já vai lá de forma automática. Você vai lá, o seu instinto é de tocar e de apertar. É verdade. É algo muito natural. É muito natural mesmo. Miriam, nós falávamos aqui no intervalo sobre as pessoas com câncer, né? Que tem toda uma questão especial para massagem, para massoterapia nessas pessoas, né? No Isso. caso, a reflexoterapia? Por exemplo, o portador de câncer, a pessoa que está com câncer, tem que ter todo um cuidado. Tem que ter a liberação do médico para fazer. E aí, se o médico que está acompanhando liberar, porque tem toda uma restrição, todo um cuidado, assim como a grávida. Por exemplo, pessoas que têm câncer de origem linfática, por exemplo, tem que ter todo um cuidado, porque você vai estimular a linfa numa massagem. Você vai liberar esse fluxo de circulação linfática. Então, tem que ter todo um cuidado para não espalhar células, essas coisas. Então, requer muito cuidado. É aconselhável quem tem câncer fazer a relaxante normal, sem tocar os meridianos, sem estimular tanto a circulação. Tem que ser feito uma mais leve, suave, nas costas. Pode ser tocado os pés de forma, não todos os pontos, né, mas aqueles pontos mais que vai te proporcionar que não vai mexer na questão linfática. Então, tem que ter todo um cuidado para trabalhar com a pessoa com câncer. Minha gente, eu fico pensando assim, você falando aí, Miriam, eu fico pensando, as pessoas que acham que massagem é só tocar, é só alisar. E não é muito além. Aqui eu estou aprendendo, assim, com certeza, muito mais. Como falamos no programa passado, eu sou filha de massoterapeuta. Ela sempre falava, só que não aprofundava. E você falando, aprofundando, eu vejo o quão importante, o quão sério é. Não é só alisar. Não é só alisar. Você tem que ter todo um cuidado. Inclusive, Jo, eu quero aqui ressaltar algo interessante, que nós, massoterapeutas, a gente tem que ter uma grande consciência que a gente vai manipular a energia do outro e você vai trabalhar com essa reciprocidade. Eu vou de certa forma, é uma troca, porque você vai tocar diretamente no centro de energia do corpo do outro. E aí você precisa estar bem. Digamos, se eu não estou bem, eu não pego ali meu caderninho, não vai ser boa. Eu vou estar com a minha própria, como é que eu estou com a minha energia estagnada e eu vou trabalhar a energia do outro. Então, eu vou estar levando uma estagnação também para o cliente. Então, a gente tem que ter essa consciência, como reflexoterapeuta, como massoterapeuta, que eu preciso estar bem para poder equilibrar a energia do outro. A gente não pode fazer se não está legal. Então, isso acontece. Às vezes, a gente está com TPM, às vezes, a gente está com problemas, a gente está chateado, a gente está angustiado. Então, eu não devo fazer naquele dia. A gente tem que pegar a agendinha ali, desmarcar, e que as pessoas compreendam que quando o massoterapeuta te ligar desmarcando, dizendo que não está bem, é melhor para você, viu? Minha gente, essa tua serenidade, tem dia que tu não está bem, Miriam. Diz, tem, né? Eu sou humana, porque Miriam saiu daqui na segunda passada, minha gente, eu estou relaxada só de escutar a voz de Miriam. Imagina uma massagem. Porque assim, Ju, eu tenho essa preocupação de cuidar da minha energia. Isso é para qualquer pessoa. A gente diz, mas fulano, Beltrano não tem energia boa. Todos nós podemos ter a energia equilibrada, a energia boa. Será que eu busco isso? Então, a gente tem que se perguntar, o que é que eu tenho feito para melhorar a minha energia vital? Além, eu não estou aqui falando já só do toque, né? Porque o toque é uma ferramenta. A reflexoterapia, a massoterapia é uma ferramenta para você equilibrar, principalmente as técnicas orientais, que elas trazem isso para a gente, esse equilíbrio da energia vital. Agora, eu estou falando aqui no nosso cotidiano. O que é que eu tenho feito para poder equilibrar a minha energia vital? Já achei uma temática para trazer Miriam de novo aqui. Para dar dicas de como equilibrar a energia vital. Pronto, já vou agendar com você. Mas é verdade, Miriam, às vezes a gente não faz por onde, né, ter uma energia boa.
Acho que rancor, Com raiva, a impaciência, tudo isso faz que a Todas nossa essas energia... toxinas da alma, elas potencializam essa estagnação de energia, a gente vai ficando mais... É bem interessante, é como se nós estivéssemos uma anatomia da alma, e a gente precisa ter conhecimento dessa anatomia da alma, como cuidar do nosso corpo emocional, porque quando a gente sabe que existem esses pontos que trabalham a nossa energia vital no corpo, eles são invisíveis, mas eles estão ali, eles existem ao mesmo tempo, a gente precisa saber cuidar deles. Como é que eu não vou fazer a minha estagnação ficar ali, a minha energia estagnada ali nesses pontos? E é uma conquista diária. É verdade, isso é importante demais, né? Às vezes a gente chega uma pessoa e a pessoa sai... Ai, mas eu fiquei tão angustiada porque essa pessoa estava aqui, a pessoa às vezes chega reclamando, aquela coisa toda. E já tem outros que trazem leveza, assim como você. Obrigada. Miriam, tem um tempo indicado para a massoterapia, por exemplo? A sessão dura 1 hora, meia hora, 40 minutos, mais de 1 hora, 2 horas. Tem um tempo determinado ou depende da técnica, depende do cliente? Depende da técnica. Olha, por exemplo, eu ficava inconformada em liberar só um tipo de meridianos. Tipo, só aurículo, então, ir lá fazer uma reflexologia podal, liberar só o pé. Eu ficava com aquilo. Então, por exemplo, eu criei meu protocolo de liberar os meridianos principais e fazer algo assim mais completo. Então, por exemplo, uma sessão que eu faço de reflexoterapia geral do corpo é uma média de 2 horas a sessão. Meu Deus, que delícia! 2 horas deve ser maravilhoso. Não, a pessoa sai flutuando, eu tenho certeza. 2 horas. Não dá para atender muita gente. É onde você tem que ter muito amor à profissão. Você tem que... É uma entrega. Porque você tem que fazer com amor. Porque se você for pensar no financeiro, no retorno financeiro, digamos, não dá tempo você fazer muitos atendimentos no dia. Às vezes você pega uma cliente, atende uma cliente que está muito tensa, muito sobrecarregada, que vem pela primeira vez, que traz uma carga de uma vida inteira. Não tem como ser menos de 2 horas. E aí, você também sente aquela carga. Quer dizer, tem uns efeitos em você nessa troca de energia. Pode acontecer de você não conseguir mais atender ninguém. Só aquela pessoa terminou, pronto, foi a sua energia. Aí a gente desmarca as demais porque não vai... Então, dá uma purificada. Dá uma purificada. É por isso que a gente tem que pensar, como reflexoterapeuta, massoterapeuta, a gente tem que pensar em qualidade do que você faz, e amor e entrega. Porque não dá para atender muita gente, não dá, para ter a agenda lotada todos os dias. Não acredito. E, assim, se você faz a massoterapia, então se você vai lá, quanto que é? Não é tanto, tá caro, tá não, minha gente. Pode pagar o preço que derem, porque eu tenho certeza que vale a pena, porque... é um benefício assim que não dá nem para calcular. Miriam, a massoterapia pode estar aliada à aromaterapia? Dá um up na massoterapia? Sim. Inclusive, é importante, a sala, o ambiente é muito importante. Eu, por exemplo, sempre me preocupo com a musicoterapia que eu vou colocar. O tipo de aroma é onde, quando você conhece se a pessoa ela tem uma tendência mais para o yin ou para yang, é importante influenciar a aromaterapia. Você associar. Digamos, se a pessoa ela é muito agitada, aí você vai colocar um aroma que vá estimular a energia yin, para que ela fique mais tranquila. Aí você, se a pessoa já está muito com a energia yin em evidência demais, você quer estimular a yang, aí você vai lá e coloca um aroma que já que vai estimular essa energia, vai potencializar a energia yang, para dar o equilíbrio. E aí tem, né, as mais... Por exemplo, as cítricas, por exemplo, a flor de laranjeira, ela é relaxante. Né? Aí você quer colocar uma para potencializar a energia yang, aí você vai lá, coloca, digamos, uma menta, né? Você coloca um aroma de café, um aroma de chocolate, né? Que tem as gotinhas aromáticas. Sim. O ambiente, para estimular... Você tanto pode potencializar como você pode acalmar. Então, isso vai determinar o tipo de energia que está predominando no cliente no momento. E aí a cor também, a cromoterapia, geralmente eu coloco uma luzinha azul para poder o ambiente ficar propício ao relaxamento. Vamos falar de todas essas técnicas a fundo também em outro programa.
Miriam vai ter que me aguentar, porque ela fala e só me dá ideias de temática. Porque é interessante, a cromoterapia, a aromoterapia, a musicoterapia, tudo isso faz parte, é uma terapia que com certeza auxilia muito. Está sempre agregada a uma sessão. Sim, ótimo, que maravilha. Miriam, no caso da massoterapia, ela pode auxiliar, ela pode ser suporte para algum tratamento de saúde, ou então pode servir até como tratamento de saúde? Sim, auxilia bastante, viu? Muito mesmo. Como eu te falei, a questão ajuda a controlar sintomas, ajuda a acalmar. Então, problemas relacionados à liberação de toxinas. Quem tem, por exemplo, quem tem muito problema de retenção de líquido e tudo. Então, ela vai ajudar, ela vai potencializar, vai... Eu não estou aqui dizendo que ela vai substituir tratamentos. Não, ela vai ser suporte. Ela vai ser suporte e muito importante, viu? Eu costumo dizer assim, que é como se fosse... Ela vai ter um efeito de um Rivotril natural. Ai, que delícia. Bem relaxado, bem tranquilo. Natural sem os efeitos colaterais. Sem os efeitos colaterais, o melhor. Miriam, para quem não conhece a massoterapia, para quem ficou curioso, você falando esses 2 dias, né, sobre essa temática, o que é que você pode dizer para essa pessoa aí que nos assiste agora? Conheça, faça, porque aí você vai comprovar tudo o que eu estou dizendo aqui, porque você vai melhorar o seu sistema linfático, você vai eliminar mais toxinas do teu corpo, você vai se sentir mais tranquilo, mais calmo, a vida vai passar a ter mais leveza para você, viu? Vai beneficiar de forma geral, porque você vai equilibrar o seu corpo e a sua mente. É tudo que a gente quer. A vida adulta chega, a gente quer equilíbrio mental e físico. E se a massoterapia pode ser uma aliada importante disso, então você não pode perder a oportunidade. Produção, coloca a roupa de doutora Miriam, olha, de Miriam, eu lembrando de Dr. Kennedy. Porque, minha gente, é impossível olhar para Miriam e não lembrar de Dr. Kennedy, olhar para ele e não lembrar de Miriam. Então, é um só, né? Marido e mulher. Coloca a roupa de Miriam para quem tiver dúvida, seguir lá o Instagram dela, quiser marcar, também tem como marcar por lá, né? Tem sim, pode... Olha, arroba Miriam, _Costa, _terapeuta. Lembrando também que ela é hipnoterapeuta, não só massoterapeuta. A clínica, pode chamar de clínica, né? Lá é uma clínica. Lá tem de tudo um pouco, então você pode acompanhar, você pode seguir e pode tirar também mais dúvidas, entrar em contato, porque com certeza lá é um lugar mesmo integrado que tem de tudo um pouco, que vai trazer esse benefício para o corpo e para a mente, né, Miriam? É verdade. Eu agradeço mais uma vez a participação. Eu tenho certeza que quem nos assiste gostou tanto quanto eu de saber um pouco mais da sua energia, que é maravilhosa, que traz essa alegria, essa leveza. A sua também, Ju. Ah, que bom! Aliás, todos aqui nessa TV são pessoas muito amáveis e energia boa. Todo mundo feliz, graças a Deus.